Olá, sétimo ano. Estamos iniciando a atividade 4 da semana 11, né? Nessa atividade 4, eu passei para vocês um trecho de um texto do geógrafo Aziz Absaber, que é um importantíssimo geógrafo e cientista brasileiro que relacionou os estudos dele com o território do nosso país, né? Sempre conectando o território com as populações, com as questões sociais, né? Seja dos índios, seja dos povos ribeirinhos, sejam dos povos que habitam o semiárido nordestino. Ele sempre tinha essa preocupação, né, de usar o estudo dele de alguma forma para levar conhecimento para essas pessoas, né? Então, vocês vão fazer a leitura desse trecho do texto e vão responder algumas questões, né, relativo ao clima, relativo ao relevo do lugar que vocês residem, do lugar que vocês habitam. Então, o texto chama Caatingas, o domínio dos sertões secos. E diz o seguinte: independente de a estação chuvosa comportar somatórios maiores ou menores de precipitações, o longo período seco caracteriza por uma fortíssima evaporação, que responde imediatamente por uma desperenização generalizada das drenagens autóctones dos sertões. Entende-se por autóctones todos os rios, riachos e córregos que nascem e correm no interior do núcleo principal da semiaridez do Nordeste brasileiro. Somente os rios que vêm de longe, alimentados por uma umidade e chuva em suas cabeceiras, ou médios vales, mantêm a correnteza, mesmo durante a longa estação seca dos sertões. Incluem-se, nesse caso, o São Francisco e, em parte, o Parnaíba, ainda que mais tipo o rio Alóctone, a cruzar sertões rústicos, seja o Velho Chico, um curso d'água que, de resto, comporta-se como um legítimo Nilo Caboclo, né? Então, esse trecho, ele traz algumas palavras novas para vocês aí, certo? E aqui no quadro abaixo tem a definição dessas palavras aí, ó. Desperenização, drenagem autóctone, né? Então, vocês podem fazer a leitura aqui do que significa, aqui no trecho abaixo aqui do quadrinho, né? Ele é um texto científico, né? Um texto, então por isso que ele vai ter essas palavras um pouco mais difíceis, mas que no âmbito geral vocês conseguem identificar aqui a região que ele está falando do Brasil, né? Será que ele está falando de uma região fria? Será que ele está falando de uma região quente? Será que ele está falando de uma região úmida? Será que ele está falando de uma região seca? Né? Por mais que existam essas palavras um pouco mais difíceis, vocês conseguem saber qual o domínio, né, o Aziz Absaber está tratando nesse texto aqui. E a partir do conhecimento desse domínio, dessa estação que comporta essa região, se é seca, se é úmida, se é fria, se é quente e tal, vocês vão responder a questão 1, né? Então tá aí. A localidade em que você vive, ou seja, a cidade que você vive, apresenta as características presentes no texto. Né? Aqui o texto está falando de menor precipitação, ou seja, pouca chuva, longo período seco, né? Muita evaporação, rios que vão transportando água para outros rios e vão ficando temporários, ou seja, eles secam durante o período, né? E aumentam seu curso durante a chuva apenas, né? Então, tá falando desse tipo de região, desse tipo de localidade. Então, a região que você mora é assim, então e descreva a sua localidade. Então, a questão 1 está perguntando isso para vocês é, dizerem se as características presentes no texto é igual à região de vocês, e se for ou não for, vocês têm que descrever a região, ok? E a questão 2 e 3 são questões para vocês assinalarem. Então tá aí. Qual desse tipo de domínio natural do Brasil está presente na região norte? Tem cerrado na região norte? Tem pradarias? É o domínio amazônico ou mares de morros? Então vocês vão assinalar a questão correta aí. E a 3, a regionalização do Brasil, chamada de macro-regiões geoeconômicas, divide o país em 3 regiões. Né? Então essa é diferente do IBGE, que define o Brasil em 5: norte, nordeste, sudeste, centro-oeste e sul. Né? A regionalização macro-regiões geoeconômicas divide o Brasil em apenas 3 regiões. Quais são essas 3 regiões? Então tá aí, ó. A. Amazônia, Nordeste, Centro-Sul. B. Pampas, Noroeste e Centro-Norte. C.
Cerrado, Sudoeste e Centro-Oeste. E D, mares de morros, Sudeste e Centro-Amazônico. Então é isso, sétimo ano. São essas 3 questões que vocês vão responder, né, de acordo com o conhecimento prévio de vocês e de acordo com o texto também. Tá ok? É isso e até a próxima.